Respeita as mina, respeita as manas, respeita os manos, porque não é não. Alô bonitão, alô bonitona, seja muito bem-vindo ao Agora Disserte. Eu sou o seu professor, o professor Lúcio Brandão de Geografia aqui do canal. Seja muito bem-vindo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, comente aí embaixo as suas dúvidas, que vai ser um prazer a gente continuar esse debate tete a tete, cara a cara com você. Belezinha? Bom, vamos ao nosso tema de hoje. O tema é o crescimento do estupro no Brasil. Mas para começar esse tema, a gente precisa primeiro saber o que é estupro. Pois é, muita gente se engana achando que o estupro é a penetração forçada, mas não é não. Muitas coisas que às vezes são naturalizadas pela cultura do nosso país são também consideradas pela legislação como estupro. Quer ver só? Segundo o Código Penal, o artigo 213 de 2009, ele vai nos dizer o seguinte: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, né? E aí você pode perceber que o ato libidinoso ele vai englobar várias coisas, não necessariamente e propriamente a penetração, tá? Então vamos a alguns exemplos de que tipos de estupro a gente pode ter hoje em dia aí que a gente talvez nem saiba. É muito comum, né? Até em algumas cidades do Brasil existem já áreas de transporte público para mulheres e outras para homens. Por quê? Porque na cultura brasileira a gente age até com uma certa naturalidade, apesar de não dever, mas nos homens que fazem aquela famosa encoxada do ônibus, do transporte público, né? Que aquele espaço apertado ficam ali se roçando propositalmente naquela mulher. Isso é considerado estupro. Uma outra questão que também é estupro é a passada de mão. Passar a mão no corpo de uma outra pessoa sem a prévia autorização, isso é estupro. Na baladinha, você que gosta de ir na baladinha, né? Fica dando aquela ideiazinha na garotinha, e aí quando ela não te dá muita moral, você vai lá e rouba o beijo. Pois é, amigo, isso também é estupro. Um outro caso muito importante que também se enquadra como estupro é quando a vítima não tem condições de consentir. Menores de 14 anos, pessoas com deficiências mentais ou a pessoa, através do uso de algum tipo de droga, embriagada, e simplesmente dormindo um sono profundo. Você se aproveitar de uma situação onde a pessoa está indefesa para poder fazer qualquer ato que seja passar a mão, roubar um beijo, até mesmo cometer a penetração, também são considerados estupros. E são seríssimos, porque é a violação do corpo de uma outra pessoa. Uma outra modalidade de estupro que a gente muitas vezes não discute é o fato de forçar a transa sem camisinha, né? É muito comum você estar ali com a pessoa no bem bom, bababá, pão doce, só que aí quando chega na hora H, essa pessoa se nega a colocar a camisinha e força a penetração sem a camisinha. Amigo, isso também é estupro. Apesar de todos esses meios serem considerados estupro, a gente tem um grande problema na escrita da legislação brasileira, porque ela não usa a palavra consentimento. Ela usa, sim, violência e grave ameaça. Dessa forma, desconsidera que o estupro ele é muito mais do que a violência. Pode ser que você não tenha as marcas, pode ser que a pessoa não tenha testemunhas que visualizaram aquele caso, mas ainda assim pode ser considerado estupro. E para somar nesse problema, a violência psicológica ela ainda não consegue ser muito bem enquadrada. Sendo que se a gente pensar bem, a violência psicológica ela também é uma violência e também obriga a pessoa a fazer algo que ela não quer consentir. E esse número de estupros vem crescendo cada vez mais, como você pode observar nessa matéria aí, ó. O número de estupros cresce em 2017, chega a 60 mil no país, mostra relatório sobre segurança. Aumento de 2017 foi de 8%. Eu trouxe para você um gráfico do Atlas da Violência de 2018. Dá uma olhadinha nesse gráfico. Pode observar aí, ó, que o número vem crescendo de 2011 até 2016, tanto das notificações de estupro, vem crescendo bastante. A gente não vai discutir aqui por que tem crescido. Isso eu vou deixar mais para frente. Outro dado interessante
é que a maioria dos estupros conta com apenas um agressor, um estuprador. E o que é alarmante é que se a gente observar esse próximo gráfico que está na sua tela, a gente vai perceber que a faixa etária das vítimas, ela é algo de extrema preocupação. Como você pode ver, desde 2011 até 2016, as maiores taxas de estupro são de crianças até 13 anos de idade. Em 30% do caso de estupro de crianças até 13 anos de idade, ele é gerado por amigos ou conhecidos da família, enquanto todas as outras faixas etárias são, em sua maioria, por desconhecidos. Então perceba, um amigo da família, uma pessoa próxima, é o causador em 30% dos casos do estupro, seja desse menino, seja dessa menina. Em 2016 foram mais de 49 mil casos de estupros registrados, mas acredita-se que esse número seja muito maior, porque muita gente não vai até os órgãos competentes para exercer a denúncia. Nos Estados Unidos, por exemplo, apenas 15% dos casos são notificados, são informados às autoridades. No Brasil, a gente não tem essa estatística, mas se a gente estimar 49 mil representa mais ou menos 10%, a gente vai ter uma ideia de que entre 300 e 500 mil mulheres, mil pessoas, são estupradas por ano no país. Um número alarmante e desesperador. Existem vários motivos elencados ao fato do estupro, mas principalmente o como a gente educa a nossa sociedade, aquilo que a gente naturaliza, fatos que a gente acha normal, A gente sempre ouve falar, não, quando ela diz não, na verdade ela está querendo dizer sim, e na verdade não é não. Mas e você? O que você acha que tem esse número exorbitante de estupros no Brasil? Quais são os motivos que levam alguém a estuprar uma pessoa? Por que esse número vem crescendo tanto? Deixa aqui nos comentários, vamos continuar discutindo sobre isso. Essa aula não termina aqui, ela vai muito além. Esse tema é delicado demais e precisa ser tratado com muita atenção. Além disso, ele pode estar presente em qualquer concurso, no Enem, e a gente precisa debater cada vez mais a questão do estupro no Brasil, porque é através do debate que a gente começa a desconstruir velhos pensamentos. E para desconstruir isso e ajudar você a construir uma belíssima redação, eu vou pedir ajuda para ela, a professora Sabrina Oliveira. Fala, Creidinho, tudo na paz? Olha quem chegou, eu mesma, professora Sabrina Oliveira, para encher o seu coraçãozinho de quê? De muito amor. E também, é claro, para continuar debatendo acerca desse tema, o aumento dos casos de estupro no Brasil. O que será que está por trás disso? Por que os números aumentaram tanto? Vamos ver? Trouxe para você aí a nossa costumeira, já bastante conhecida, tempestade de ideias. Dessa vez, eu me apoiei também em 2 pontos principais, que vão ser os pontos que você vai usar para poder fazer o desenvolvimento do seu texto. Como você sabe, para você que vem acompanhando o nosso canal, eu sempre tento levantar os argumentos antes para, a partir das ideias que eu tenho para argumentar, construir a minha tese. Porque assim a gente não fica com aquele problema de ter uma ideia formada na cabeça e tentar enfiar de qualquer jeito uns argumentos ali que podem não funcionar. Toda vez que você faz a tempestade de ideias primeiro e seleciona o que você quer usar, fica mais fácil para construir a sua tese, tá ok? Então eu me apoiei nos seguintes pontos. Primeiro, um ponto que a gente pode considerar positivo, entre aspas. Você viu com o professor Lúcio que as estatísticas de casos de estupro no Brasil aumentaram. Isso é ruim, é claro. É muito ruim que a gente tenha tantos casos de violência sexual. Mas em contrapartida, as estatísticas nada mais são do que reflexo da denúncia. Então, se as estatísticas aumentaram, significa também que as denúncias formais aumentaram. Nesse sentido é que eu te digo que pode ser um ponto positivo, com muitas ressalvas. Significa então que as vítimas de violência sexual estão se sentindo mais seguras para fazer a denúncia formal, o que é bacana no nosso contexto atual. No segundo ponto, eu quero que você pense quem são as maiores vítimas de estupro no Brasil. São majoritariamente as mulheres. Isso prova alguns fatores culturais e sociais muito preponderantes na nossa sociedade, que são o machismo estrutural e a misoginia.
O machismo é, em linhas muito gerais, aquela ideia de achar que a mulher é inferior ao homem, e a misoginia é, de fato, o ódio à mulher. Esses dois fatores eles estão bastante enraizados na nossa sociedade. E como os estupros são crimes cometidos contra mulheres, em geral, esses crimes não são vistos como um caso de segurança pública. São considerados crimes menores e, por isso, a gente ainda não tem as políticas tão efetivas como nós deveríamos ter. Pensando nesses dois pontos, eu construí para você a seguinte contextualização e tese. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2017, o número de estupros no Brasil passou da casa dos 60 mil, o que configura um crescimento de 8,4% em relação ao ano anterior. Esses dados alarmantes mostram que, apesar dos avanços, nosso país ainda padece com a violência sexual, tendo os piores dados em relação a outros países. Nesse sentido, faz-se urgente analisar o que está por trás do aumento de crimes desse tipo. Utilizei na minha contextualização aí dados e estatísticas, nada mais coerente considerando a fala do professor Lúcio, que elencou para nós diversas estatísticas em torno do estupro e trouxe uma tese que não é uma tese explícita por etapas, ela não deixa claro os meus argumentos, mas deixa claro que eu vou tratar das motivações, das causas para que os estupros tenham crescido no Brasil, que foram as duas causas que eu falei antes. Mas e aí, como é que eu resolvo esse problema? Como é que eu faço com que haja menos violência sexual no Brasil? Dá uma olhada aí na nossa proposta de intervenção. Coloquei para você 4 propostas. Como se você utilizar as 4 propostas, a sua conclusão vai ficar muito longa, o ideal é que você escolha 2 delas, preferencialmente uma que vá agir mais imediatamente no problema e uma que vá evitar que o problema ocorra a longo prazo. A primeira proposta, é claro, envolve o governo. E essa primeira proposta é a de aumentar as delegacias especializadas em crimes sexuais, assim como treinar as polícias para o atendimento a essas vítimas. Todos nós já ouvimos muitas reclamações acerca do tratamento recebido numa delegacia por uma vítima de violência sexual. Então eu preciso treinar as pessoas, os policiais, para o atendimento, mas eu preciso também ter um maior número de delegacias. Segundo ponto, se eu disse que as políticas públicas não são efetivas, é a criação de políticas públicas não só de prevenção aos casos de violência sexual, mas também de assistência às vítimas, assistência à saúde física, à saúde psicológica, uma rede de apoio onde esse homem ou essa mulher que foi vítima de violência sexual possa desabafar e possa ter ali o apoio de que ele precisa. O terceiro ponto é ampliar as campanhas midiáticas que incentivem a denúncia formal desse tipo de crime. E não só campanhas que incentivem a denúncia formal, mas também campanhas que relembrem a todo momento que a culpa não é da vítima, que ela não precisa sentir vergonha por ter sido molestada, que ela tem a segurança de que seu agressor será preso, será punido. Por fim, bastante importante, bastante necessário, promoção de debates, promover debates nas instituições de ensino acerca do machismo e da misoginia, para que nós consigamos evitar ter uma nova geração que repete os nossos erros. Então tá certo? Se você gostou da nossa aula, já deixa o seu like pra gente, a gente adora like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações. Se você quer continuar debatendo sobre isso, ou se você tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer o possível para te atender. A equipe Agora de CERT
tem pensado cada dia mais em melhorar esse canal para você. Um beijo e até a próxima!